para aquilo e fala, quão grandioso eu sou, quão grande as obras das minhas mãos. E aí eles caíam em idolatria e em si, então Deus envia eles para a Babilônia. Como o pastor disse semana passada, ele enviou Nabucodonosor, que era servo dele, ele diz, para trazer juízo para o povo. E aí, se você ler no capítulo 28, tem o outro profeta, Ananias, e ele diz assim, olha só, em 2 anos, vocês retornarão e viverão todas as maravilhas que Deus tem, Deus vai tirar vocês daí, e a vida de vocês vai ser incrível. Não exatamente com essas palavras, mas é quase isso que ele quis dizer. Vocês não vão sofrer, não vão ficar aí, porque a terra de Israel era uma promessa para o povo, desde Abraão. E aí, Jeremias fala, você não está dizendo da parte de Deus. Essa não é a palavra de Deus, porque Deus já tinha falado que eles ficariam lá 70 anos. E na verdade ficaram muito mais tempo, mas a primeira comitiva voltou do cativeiro com 70 anos. E aqui é um ponto que a gente precisa estar muito atento nos nossos dias. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós procuramos profetas e pastores para nós mesmos. Pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir. Mas não aquilo que a gente quer ouvir no espírito, mas o que a gente quer ouvir na nossa carne. Pessoas que estão prometendo para nós conforto, um monte de coisas, bênçãos sem medidas, e prosperidade e tudo mais. E aí o Senhor fala, não, vocês vão ficar aí mais um tempo. E o que eu quero trazer para nós é que nós, ao recebermos uma profecia de qualquer pessoa, você tem que pegar ela e levar ao Senhor, falar, Senhor, faz sentido isso? Isso aqui tem a ver com a sua palavra? Porque senão você vai estar ouvindo profecia, levar aquilo como verdade e vai estar indo para o caminho que é diferente do que o Senhor tem para você. Porque assim como o Senhor falou com os profetas e fala hoje com os profetas e pastores, enfim, Ele fala com você. Então você tem que julgar sim as profecias. O apóstolo Paulo vai dizer, julgue as profecias, inclusive as que ele estava falando. Ele diz que os bereanos eram mais excelentes porque iam consultar nas escrituras, se aquilo que ele estava falando estava de acordo com as escrituras. Será que nós temos que fazer diferente hoje? Nós devemos buscar um relacionamento íntimo com Deus, onde as profecias que ouvimos é fruto inclusive de algo que nós já temos perguntado para o Senhor. Que é isso que o pastor Dani foi lá naquela conferência. Ele já estava perguntando algo para o Senhor e o Senhor o respondeu através de uma palavra. E assim deve ser a nossa vida, de pessoas que estão em busca da palavra e da vontade de Deus. Então as profecias que buscamos é para confirmar inclusive aquilo que o Senhor já tem falado conosco. E que está de acordo com a sua palavra. Essa foi a aula que o pastor Dani deu para nós aqui agora. Que o que ele foi buscar estava de acordo com a palavra dele. Porque se você tem recebido profecias que não está de acordo com a palavra do Senhor, você está sendo enganado. E tem muita gente que gosta de ser enganado. Tem muita gente que paga para ser enganado. Porque aqueles que estão pregando aquilo só que você quer ouvir, ele só está atrás de 2 coisas. Do seu dinheiro e das suas capacidades. É o quanto que você pode entregar para aquilo que ele está construindo, não é para o reino de Deus. É para aquilo que ele está construindo como homem. E por isso que o Senhor nos chama a ouvir dele, a direção dele, acerca da palavra dele e da vontade dele. E não de homens. Então, não se deixe enganar. Tudo que você receber como profecia, leve diante do Senhor. Apresente a Ele. Independente de quem entrega essa palavra para você. Porque a responsabilidade da sua vida espiritual e da sua vida eterna é sua. Nós aqui também temos a nossa responsabilidade como pastores de conduzir cada um daqueles que o Senhor confiou a nós na vontade dEle. Mas isso não tira de cada um de nós a nossa responsabilidade individual. Como o pastor Dani disse, o evangelho é por você. Então você tem essa responsabilidade de
criar um relacionamento e uma intimidade com o Senhor. E aí, seguindo aqui o que o profeta Jeremias diz, ele diz, construam casa, tenha filhos, se estabeleçam na terra. Ele está dizendo assim, ó, vocês são estrangeiros aí, mas vocês têm que viver como se vocês morassem aí, como se vocês fossem parte desse povo. Cada um de nós aqui somos cidadãos do reino de Deus e estamos aqui na terra para representá-lo. E a gente deve sim amar a cidade, servir as pessoas, amar as pessoas. Nós não podemos também viver alienados, tipo, não, agora eu só preciso passar aqui o tempo que eu vou voltar para Israel daqui 70 anos. Ou nós aqui, não, eu estou aqui só de passagem e o meu lugar é na eternidade e enquanto eu estou aqui eu não faço nada. Não é isso o que o Senhor espera de nós. Não é isso que a palavra dele nos encoraja. O que a palavra de Deus nos encoraja é: casem-se, tenham filhos, construam a família, orem pela cidade, porque na prosperidade da cidade, vocês também experimentarão prosperidade. Então, cada um de nós, não fomos chamados apenas para estar com o nosso olhar apenas para a eternidade, mas precisamos estar com o nosso olhar para as circunstâncias dos nossos dias, para as injustiças em que vemos a cada um dos dias, para as pessoas que estão ao nosso redor em necessidades, seja ela qualquer que seja, emocional, financeira, espiritual, familiar. Nós fomos chamados para ser sal e luz dessa terra, para ser resposta de oração dessas pessoas que estão aflitas. É para isso que um servo e uma serva de Deus foi chamado, para transformar as realidades, para chegar nos lugares aonde Ele nos levar e ser aquele que vai fazer sim a diferença. E talvez nós olhamos e falamos, nós estamos aqui numa grande cidade, cidade de São Paulo, é trânsito para todo lado, todo lugar tem fila, e é um problema. E de fato, é um problema, a gente pode dizer, isso é verdade. Mas talvez, se Deus nos colocou nessa cidade, se Deus nos colocou numa cidade tão numerosa, tão populosa, deve ser porque nós vamos ter mais oportunidades de compartilhar o Evangelho com mais pessoas distintas. Pode ser um de cada vez, mas todos os dias, todos nós que estamos aqui, temos a oportunidade de compartilhar da nossa fé, do amor que habita em nós, do Espírito Santo que habita em nós, com cada um daqueles que cruzaram o nosso caminho. Então a gente pode olhar e falar, é um problema estar numa cidade tão numerosa. Ou a gente pode olhar e falar, eu tenho a oportunidade de compartilhar mais do Evangelho, mais do amor que eu carrego, mais do Espírito Santo que está dentro de mim com as pessoas. É tudo uma questão de como nós vamos olhar para as circunstâncias. Tem um pastor que morreu recentemente, Timothy Keller, ele diz que nas cidades, ou até nas grandes cidades, há mais da imagem de Deus do que em outros lugares. O que ele está querendo dizer com isso? Aonde tem mais pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, tem mais da imagem de Deus. Então, mais oportunidades para levar o Evangelho. Isso não significa que o Evangelho não deve ser levado para todos os lugares. Mas se Deus nos colocou nessa cidade grande, a gente vai ficar reclamando de como ela funciona ou como ela não funciona? Ou vamos assumir a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus, que foram enviados a esta cidade para gerar transformação? Pode não ser na cidade inteira, mas pode ser no seu trabalho. Pode ser uma família, um vizinho, alguém que te procura no trabalho para orar por ele. Alguém que te procura no trabalho para te aconselhar, para querer saber da Bíblia. Porque às vezes eu fico, meu Deus, quanta coisa, Senhor, se eu poderia facilitar um pouco a minha vida. Você tem trabalho, e aí às vezes vem muito trabalho, aí tem as coisas da igreja, aí tem a família, tem filhos, e aí ainda tem as coisas que você quer também, aqui, o tempo para cuidar de si mesmo. Fala, pô, Senhor, podia facilitar um pouquinho.
E o Senhor fala, não, é para isso que eu te chamei. E aí eu estou no trabalho, alguém vem, pede um conselho. Outro vem, pede oração. Aí estou lá no trabalho, alguém me chama para uma reunião, eu acho que é uma reunião de trabalho, a pessoa vem falar comigo, meu marido quer separar de mim. Eu preciso que você fale com ele. Aí eu falo, ok, Senhor, eu entendi. É para isso que eu fui chamado. Não fui chamado para ser pastor apenas quando estou aqui na igreja. Mas se eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para pastorear as ovelhas dele aonde ele me levar. Então estou ali como um pastor naquela empresa, servindo as pessoas que estão ali, sendo alguém que está ali onde as pessoas possam olhar e falar assim, se eu estiver angustiado, eu sei quem eu posso procurar. Que assim seja você no seu trabalho, onde as pessoas possam olhar para você e falar assim, eu preciso de uma oração, eu vou falar com ela. Eu estou passando por uma dificuldade na minha família, eu preciso de um conselho, eu vou procurar um sábio. Vou procurar uma sábia, alguém que vai ter palavras de esperança, alguém que vai ter palavras que podem, às vezes, me confrontar, mas que será para o meu bem. Pessoas que estão, de fato, preocupadas comigo e com o meu futuro. Que nós sejamos essas pessoas, aonde o Senhor nos levar. Em nenhum lugar que o Senhor nos leva, é apenas para a gente passar ali. Mas em todos os lugares que o Senhor nos leva, é para promover a nós um encontro com uma pessoa, talvez que Ele quer falar ali. Aonde Ele nos leva, nós precisamos discernir, Senhor, com quem o Senhor quer falar hoje? Com quem o Senhor precisa que eu entregue algo da parte do Senhor? Nós precisamos viver como aqueles que são embaixadores do reino de Deus. Pessoas que carregam a identidade do reino, os princípios do reino, aonde nós formos. Porque tem um outro perigo na Babilônia. A Babilônia é um lugar confortável, cheio de riquezas. Ele fala, construam casas, façam as coisas, trabalhem pela prosperidade da cidade. Só que existe um outro perigo. É como se estivesse andando no fio da navalha. Você pode se conformar demais com esse povo. Você pode perder a sua identidade e agir como todo mundo. Você pode estar numa festa e ser igual a todo mundo. Ir para a academia e ser igual a todo mundo. Fazer o que todo mundo faz. Ah, não pega nada, né? Como dizem os jovens. Ou você pode lidar com o dinheiro do jeito que você quiser, porque o dinheiro é seu. E você trabalhou, e você merece. Eu mereço, eu trabalhei, eu mereço. Já ouvi muito isso. A gente trabalha para isso. Não. Os recursos que o Senhor colocou nas nossas mãos, é dele. É dele. E nós somos mordomos. Nós somos mordomos daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Nós não fazemos o que queremos. Não é só, não, eu dei os 10% do dízimo, agora tudo é meu. Sinto muito. Se você pensa assim, você ainda está com uma mente religiosa. Você não foi transformado pelo Evangelho. Porque agora tudo pertence a Ele. Então Ele nos chama para estar no mundo, estar na terra, trabalhar, ter filhos, ter famílias, mas viver como se não pertencesse a ela. Entenderam que os nossos princípios são os princípios do reino de Deus, e não os princípios dos homens. E é nesse interim que a gente tem que viver. Como embaixadores. O embaixador, ele vai para uma outra terra que não é sua, mas ele está ali para abençoar sim aquela terra, mas ser representante de uma outra terra, de um outro país. Os princípios dele, aquilo que rege a vida dele, a lei que rege a vida dele, não é a lei daquele país, mas do país ao qual ele representa. E assim somos cada um de nós. A lei que nos rege é a lei do reino de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo.
que nos conduz. E nós vamos precisar todos os dias ser confrontados, porque todos os dias nós somos levados pela nossa carne a andar como os homens, a viver como todo mundo vive. Todo mundo faz, é quase uma coisa, então posso fazer também. Mas muitos já ouviram das mães aqui, você não é todo mundo. E Jesus diz isso para nós, você não é todo mundo. Você é meu filho, amado, redimido, santo, irrepreensível, para viver como um filho de Deus no meio das trevas. Pastor Dani leu aqui agora. Vocês serão luzeiros no meio de uma geração perversa. É para isso que nós fomos chamados como embaixadores do reino de Deus. Para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. E você pode aplicar a muitas coisas. Mas eu vou citar 3 exemplos. Só para ficar um pouco fácil. Poder. Poder no reino dos homens, ou na mentalidade humana, e na mentalidade carnal, e como é hoje, quanto mais poder uma pessoa tem, mais pessoas ela tem para servir, mais oportunidades ela vai ter, mais ela vai poder, inclusive, usurpar mais pessoas, mais acima da lei ela está. Na lei dos homens é assim, quanto mais poder você tem, mais você pode dizer, desmandar e mandar e fazer o que bem entender. No reino de Deus, quanto mais poder você tem, mais você vai poder servir as pessoas. Você tem que entender que aquilo que, aonde você foi colocado, e talvez você vai ser colocado em lugares de autoridades, de poder e de governo, mais você vai ter a responsabilidade de servir as pessoas. Então, se você está liderando, se você está gerenciando, se você tem uma empresa, o que quer que seja, quanto mais alto for a sua posição, maior é a sua responsabilidade. Mais nós fomos chamados para servir as pessoas, mais nós fomos chamados para amar as pessoas, mais oportunidades nós teremos de praticar justiça, de praticar misericórdia, de praticar o perdão. Essa é a mentalidade do reino de Deus. Dinheiro. No reino dos homens quanto mais dinheiro eu tenho, melhor eu sou, isso é meu mérito, é a minha empresa que eu empreendi, é o meu trabalho que eu me dediquei tantos estudos, e eu mereço fazer com um dinheiro que eu tenho o que eu quiser. Eu mereço, eu trabalhei, é mérito meu. Ok, quem te deu inteligência, sabedoria, saúde, criatividade? Quem te deu? Sinto lhe falar, o mérito não é todo seu. Sim, existe sim esforço, dedicação, empenho, existe tudo isso. Você vai ter que se empenhar e trabalhar. Mas no reino de Deus, quanto mais dinheiro você tem, maior é a sua responsabilidade. Melhor você vai ter que administrar. Melhor você vai ter que olhar para as circunstâncias e falar, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Eu acho que eu posso ajudar aquela pessoa. O apóstolo João vai dizer que aquele que pode fazer algo para o seu irmão e diz, vai lá, eu vou orar por você, e não está fazendo nada. Você não entendeu o que é o reino de Deus ainda. Porque aquele irmão está orando pelos recursos que estão nas nossas mãos. E nós vamos lá, vou orar por você. E Deus leva a pessoa até você para dizer, opa, eu vou te ajudar. Eu tenho condições de te ajudar. Eu posso usar os recursos que o Senhor colocou nas minhas mãos para ser algo que vai trazer satisfação para as suas necessidades. No reino de Deus, os recursos não são apenas nossos para fazer o que bem entendermos. Isso não quer dizer que você não vai viajar, desfrutar com a sua família. Não! Mas pergunte sempre para Deus. Porque pode ser que na sua mentalidade, o dinheiro é seu e você pode viver viajando. Pode viver viajando. E Deus quer que você estivesse ajudando mais pessoas. Porque os filhos de Deus foram chamados não apenas para satisfazer suas próprias necessidades, mas ser instrumento de Deus para alcançar a outros, para exercer misericórdia,
para exercer generosidade, para exercer bondade. Essa é a mentalidade do reino de Deus. A mentalidade dos homens é cada vez mais olhando para si mesmo. A mentalidade do evangelho de Jesus Cristo é cada vez mais olhar para quem está ao meu redor. Talvez no reino dos homens, casamento, sexo, aproveita o máximo. Desfrute do máximo de prazer que você puder. Vai assim, bem fundo mesmo. Se te faz bem, que mal tem? As pessoas estão cada vez mais em busca de prazeres, prazeres e prazeres, e os prazeres são insaciáveis. Até as pessoas buscar prazer a torno de arruinar toda a sua vida, toda a sua família, as pessoas ao seu redor, e de pessoas ir para o fundo do poço, porque buscou até o final o máximo de prazer. Essa é a realidade do reino dos homens. No reino de Deus, o seu casamento é para que você possa dar prazer ao seu cônjuge, para que juntos, um com o outro, possa tornar o outro mais parecido com Jesus. Para que vocês possam desfrutar sim do prazer que Deus deu a você, marido e mulher. Para que vocês possam desfrutar de muitos outros prazeres com a sua família. Mas sempre entendendo que você está ali para promover prazer para o outro. Para servir o outro, para amar o outro. E para juntos tornar um mais parecido com Cristo. Esses são os princípios do reino de Deus. E a gente poderia aplicar isso a muitas outras situações. Mas essa eu creio que ilustra bem. Então, nós estamos na terra, mas nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós vivemos sim na terra e podemos desfrutar de muitas coisas boas dessa terra, mas não como o mundo, não como o reino das trevas, não como o império das trevas, mas como um cidadão do reino de Deus, que foi chamado por Jesus Cristo para dar a sua vida em favor dos outros. E como que a gente vê isso? O pastor Dani disse aqui, o próprio Jesus fez isso. Jesus vivia em majestade e glória no céu. Jesus estava lá, onde os anjos o adoravam dia e noite, desfrutando do melhor do reino de Deus. Mas ele abriu mão do melhor que ele tinha, por causa de cada um de nós. Ele abriu mão do melhor que ele tinha, para nos servir. Para que nós pudermos ser alcançados pelo evangelho dele, pela obra dele na cruz. Ele abriu mão de tudo de melhor que ele tinha no céu, para se tornar como um de nós, e puder nos resgatar do império das trevas. Nós fomos resgatados porque um dia, Jesus Cristo decidiu abrir mão da sua glória, por causa de cada um de nós. E nós, como filhos de Deus, então, redimidos, e que estamos nos tornando como Ele é, devemos fazer o mesmo. Muitas vezes abrir mão de coisas que são nossas, do nosso conforto, do nosso bem-estar, em favor dos outros. Em favor daqueles que nos cercam. Daqueles que estão em necessidades a qual nós temos capacidade de suprir. De ter uma palavra, de ser alguém que vai parar para ouvir, que vai dedicar o seu tempo para alguém, para instruir, para auxiliar, para encorajar, para levantar as pessoas, aqueles que estão caídos. É para isso que nós fomos chamados. Jesus vai dizer que nós somos como uma cidade iluminada no monte, onde as pessoas vão poder olhar e enxergar. Ali tem um Filho de Deus, aonde eu posso buscar a esperança de uma nova vida, que é vivida por meio do amor e do serviço ao próximo. E é isso que nós somos chamados a viver, a encarnar.
O Evangelho não é apenas uma mensagem, mas ela é uma notícia, a qual nós devemos pegar isso que aconteceu conosco, encarnar isso e viver no nosso dia a dia. Para que a fé que nós carregamos dentro de nós possa de fato transbordar. Nós cantamos aqui, enche-me, Senhor, até transbordar. Enche-me, Senhor, das suas virtudes, para que ela possa transbordar naqueles que estão ao meu redor. Para que as pessoas sejam alcançadas pela bondade de Cristo que habita em mim, pelo amor dele que habita em mim, pela alegria dele que habita em mim, pela paciência dele que habita em mim, pela mansidão dele que habita em mim, pelo domínio próprio dele que habita em mim. Que o Espírito possa gerar em nós as virtudes do Espírito, os frutos do Espírito, e que as pessoas possam se alimentar desses frutos. Porque nós podemos cair em dois caminhos. Podemos achar que, por virmos nos cultos, todos os dias, ou todos os domingos e terças e tudo mais, e participar do rito religioso, podemos nos alienar do que está acontecendo lá fora. Olhar para a circunstância e falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu já vou na igreja, eu já dei o meu dízimo, eu já oro, eu adoro o Senhor, canto lá, já faço isso. Não importa o que está acontecendo aí no mundo. E esse é um erro. O outro erro é também ser um ativista e que acha que é as suas obras que vai trazer redenção para a humanidade. E não é. Apenas o Evangelho de Jesus Cristo vai trazer redenção para cada uma das pessoas individualmente. E é para isso que nós fomos chamados, como filhos de Deus, para ser ministro da reconciliação. Ministros da reconciliação. E proclamadores do reino de Deus, como embaixadores desse reino. Se coloque de pé. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor nos alcançou e nos tornou parte do seu reino. Como filhos e filhas de Deus, como embaixadores e embaixadoras do reino de Deus. Cada um de nós que estamos aqui somos presenteados pelo privilégio de representar o Senhor, Deus. Pela honra e o privilégio de representar ao Senhor em meio a uma geração perversa e corrupta, Deus. Pai, em nome de Jesus, que assim como Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que estiveram na Babilônia, mas não se corromperam, que assim sejamos cada um de nós, Deus. Homens e mulheres, Pai, que vai perseverar servindo e amando ao Senhor e a cidade ao qual o Senhor nos colocou, Deus. Fiéis até o fim, Deus. Que possamos chegar ao final e dizer, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, eu cumpri aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Pai, não nos deixe, Senhor, ser levado pela nossa carne, Deus. Não nos entregue ao nosso próprio coração, Jesus. Não nos entregue ao nosso próprio coração, como diz Romanos 1, mas nós queremos submeter o nosso coração a Ti, Deus. Colocar o nosso coração no Senhor. Submeter a Sua vontade, aos Seus planos, aos Seus propósitos, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos os planos do Senhor, porque os planos do Senhor é melhor do que os nossos. E ainda que as dificuldades que enfrentamos hoje são para o nosso aperfeiçoamento, são para a nossa purificação, assim como é o ouro, assim como foi para o povo de Israel, a Babilônia, o cativeiro não era para mal, mas para o bem deles. Porque os planos do Senhor é para o nosso bem, para nos aperfeiçoar e nos tornar semelhantes ao Seu Filho, Jesus Cristo. E é isso que nós queremos, Deus.
mais do que poder, mais do que dinheiro, mais do que um bom casamento, mais do que as coisas desse mundo. O que nós queremos é nos tornar como Jesus Cristo. O que nós queremos é ser como Ele é ter em nós encarnados as virtudes dEle, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, Senhor. Torne-nos como o Filho é, Senhor. Molde o nosso coração, Senhor. Arranque de nós, Senhor, todo pecado que ainda possa habitar em nós, Deus. Tire de nós, Senhor, e que o seja preenchido com o Teu Espírito Santo, que nos conduz a uma vida santa e irrepreensível no Senhor. Em nome de Jesus, que as pessoas possam olhar para cada um de nós que estamos aqui, Senhor, no meio de uma geração perversa, e ver que existe um justo, aquele que está se entregando em favor do Senhor e em favor dos seus irmãos, Deus. Dono dos meus dias, estou preparando um caminho. Aleluia, nós fomos chamados para preparar o caminho para a volta de Cristo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Cada vez mais diminuindo. O que importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. A vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Declare isso. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, nós estamos gastando a nossa vida. Que isso seja verdade, Senhor. Que não seja apenas palavras da nossa boca, mas verdade do nosso coração. Dono dos meus dias, e Ele virá. Ah, Senhor, nós aguardamos por esse dia, Jesus. Nós aguardamos por esse dia, Jesus. É isso que nós mais ansiamos. E o governo está nele, Senhor, Ele traz. É esse dia que nós ansiamos. Consigo a sua recompensa, aonde o reino será Ele pleno. virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha
poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ah, Senhor, a nossa oração, Deus, é que essa canção seja verdade na vida de cada um de nós, Deus. Que estejamos dispostos, Senhor, a perder tudo em favor do Seu reino, Deus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, esse a perderá. Mas aquele que entregar tudo, e aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a encontrará. Esse será salvo. Que essa canção seja, Deus, seja verdade no nosso coração, Deus. Se tem alguns de nós aqui que tem gastado as suas vidas com seus próprios prazeres, com o seu próprio reino, que hoje o Senhor possa trazer transformação à sua mentalidade, Deus, para que ela possa viver a partir da mentalidade do reino de Deus, a partir dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Por meio do seu amor, se entregou por nós, se deu por nós, para que nós possamos fazer o mesmo pelos nossos irmãos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nos transforme, Deus. Nós não queremos, Senhor, viver como o mundo vive. Nós não queremos viver como o império das trevas, mas nós queremos viver como embaixadores do Teu reino, como cidadãos do reino de Deus, e que estão proclamando o reino de Deus por onde vários, um reino de paz, de justiça e de alegria. Que nós sejamos, Deus, promotores de paz, de justiça e de alegria, Deus. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, Pai. E nós agradecemos, Senhor, pelas instruções do Senhor para cada um de nós, Deus. E que nós possamos meditar e refletir nisso, para que possamos dar resposta àquilo que o Senhor tem trago para nós, Deus. Para que possamos responder como filhos de Deus, amados pelo Senhor, santos e irrepreensíveis em amor. Viver a partir dessa santidade e proclamar a sua santidade, o seu reino, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Amém. Que o Senhor te leve em paz, em segurança, que Ele possa conduzir a sua vida, que você possa se submeter a Ele, para que Ele reine através de você. Nosso culto está encerrado. Se você precisar de uma oração, precisar de alguma palavra, precisar falar com algum de nós,